Ok. Guilherme Boulos, você acabou de falar aqui, questão de mudar de posicionamento. Nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo aqui anterior, por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média. A classe média, ela é intolerante, homofóbica, racista. Sobre esse tema, você também vai mudar agora de posição ou você assume aquilo que você disse sobre a classe média nesse contexto que eu acabei de lhe perguntar? Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, não é? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem dois laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os dois brigando, ver qual dos dois chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo para mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Fiz questão, e eu vou inclusive ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas. Uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média. Aquilo que já foi comentado aqui antes, você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da descriminalização de drogas, falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do aborto, ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Fazer essa crítica toda à classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro, a favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas, até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio, quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbica, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Pablo Marçal pediu a palavra. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. Eu só queria chamar a atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses três que estão aqui. Discordâncias sim ideológicas, mas discordância sobretudo de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a oitava maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na
na rua. São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá, 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 que para eles é ótimo, cortes, like, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar, sim, os problemas, e não no campo pessoal, com ataque baixo, mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar pro Tarcísio, e vai poder ligar pro Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela está, ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. O Ricardo Nunes gosta muito de mentir. Ele falar em firmeza, em posições, não é quase uma piada pronta. Mas vamos falar sobre a cidade de São Paulo, aliás, sobre o que ele não fez na cidade de São Paulo. Adora vomitar números. Mas ele havia prometido o maior programa de moradia, entregou 8 mil, nem 10%. Ele havia prometido 2 mil ônibus elétricos, não entregou 200, nem 10%. Havia prometido 40 quilômetros de corredor, entregou 4, nem 10%. Por que sua gestão foi tão ineficiente, Nunes? Bolo, daqui a pouco você vai ficar igual o Marçal ali com o título de mentiroso. Olha, o que tem de realidade nessas questões? Gente, nós estamos batendo o recorde na geração de emprego e renda. Menor índice de desemprego desde 2015 é o que está acontecendo agora em São Paulo. Nós estamos batendo o recorde de investimento. O trabalho que nós desenvolvemos, elevamos São Paulo para a sua saúde financeira. Teremos 18 bilhões de investimento esse ano. Foram 16 bilhões no ano passado e 8,5 bilhões no ano retrasado. O maior investimento fora esse ano foi 2020 de 4,1 bilhões. Habitação. Habitação, Boulos, eu faço, eu entrego sonhos. Diferente de você, que faz invasão de área privada para poder iludir as pessoas, como aconteceu lá na Nova Palestina, no Embu-Mirim, como está acontecendo também lá agora no caso de Itaquera, né, que só está sendo construído lá porque a prefeitura está colocando 53 milhões. Até o final desse ano, 72 mil unidades habitacionais entre as já entregues, as que estão em obras e as já contratadas. Nós estamos falando do maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. O maior. É isso que existe de realidade. Não tem criança sem vaga de creche. Com relação aos ônibus, nós estamos fazendo essa substituição. Agora, o que acontece? A indústria tem que produzir. Eu já tenho 2 bilhões e estamos fazendo aquisição. Já está tudo encomendado, a indústria produzindo, os ônibus já estão sendo substituídos. Você já está vendo pela cidade vários ônibus verdinhos aí, com mais saúde, mais proteção ambiental. E é isso que está acontecendo na cidade, Guilherme Boulos. A cidade está evoluindo. Nós estamos conseguindo fazer as ações necessárias. É lógico, gente, falta muita coisa? Evidentemente que falta, evidentemente, mas é inegável. Quantas UPAs tinha até 2016? 3. Quantas tem hoje? 31. Eu entreguei 19. Esse ano eu ainda entrego mais 2, Sacomã e Lapa. Já estou construindo 8 para entregar no que vem. Entregarei no próximo mandato mais 12. Ou seja, muitos avanços. Agora, no bloco anterior aqui, o Guilherme falou de vacina, não sei o quê. Sabe quantas doses de vacina o governo federal, que apoia, perdeu? 8 milhões, de 10 milhões de doses, 8 milhões de doses foram para o lixo. Sabe o que está acontecendo em São Paulo com relação à vacina? Nós estamos conseguindo chegar em todos os níveis de que propõe o PNI para vacinação. Todos, meningite, poliomielite, próximo de 95%. Ou seja, a cidade cuida, nós temos uma grande equipe na saúde, grande equipe. E por falar em saúde, Guilherme, só para ter uma ideia, olha que interessante. Até 2016, o último ano do governo do PT, quantos colaboradores tinham na saúde? 81 mil. Hoje tem 118 mil, 37 mil a mais. É inegável que São Paulo está avançando, que a gente está com a economia ativa. Agora, lógico, tem bastante coisa para fazer? Tem. Por isso que eu trabalho cedo, sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, muita dedicação, amor pela cidade. E é por isso que eu estou aqui para pedir o voto para o 15, para a gente continuar com a cidade num caminho seguro, sem esse retrocesso, que não tem experiência. Está aqui quem tem experiência? Eu. Quem está entregando? Sou eu. Então, por favor, Guilherme, não queira desconsiderar aquilo que a gente conseguiu avançar, as nossas conquistas, que a gente tem que ter muito orgulho das nossas conquistas. Eu vou provar para vocês agora quem é mentiroso. O Ricardo Nunes, no último debate, encerrou falando um versículo, que ele não sabia nem onde estava, ele se embananou todo. E eu vou deixar aqui em aberto, se você quiser usar seu direito, depois você mostrar para os evangélicos que você quer os votos deles.
Cita aí pelo menos umas 2 igrejas lá de Apocalipse, mostra aí quem é o pai de Melquisedeque, mostra para nós aí pelo menos 2 filhos de José, mostra que você é alguém que é assíduo na palavra, que é homem de oração, que fica usando o Tarcísio, né, com os grandes pastores que usam dinheiro do financiamento de publicidade, 648 milhões de reais que você tem usado. Então, assim, eu vou te mostrar que é mentiroso, porque o marqueteiro dele não escreveu essas respostas ali. E agora ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, ele não consegue mostrar nada disso. A Bíblia tem mais de 30 mil versículos, ele não consegue citar nem 2 aqui. Mas o que o marqueteiro escreveu, ele deu conta, deu uma embananadinha, mas aí você vai ver que é um mentiroso. Eu queria comentar sobre o que o Nunes falou. São Paulo, por 3 anos, não teve prefeito. Dinheiro em caixa, gente, será algo histórico. Qualquer ex-prefeito de São Paulo teria feito muito com isso. Veio o ano de eleição, ele percebeu que a coisa estava feia, ninguém nem sabia qual era o nome do prefeito, a cidade suja, o trânsito maior, as pessoas mais tempo no transporte, São Paulo caindo em todos os rankings de educação. E aí fez o quê? Gastança, gastança, gastança. É aí que vieram essas obras, esses projetos sem licitação, sem transparência, mais de 200 contratos estão sendo investigados. Mas o que eu queria dizer é que não adianta nada ter dinheiro, fazer projeto, se você não tem controle. Controle do dinheiro, controle dos agentes públicos, controle do que de fato acontece na cidade. Cracolândia saiu do controle, o transporte público saiu do controle, a educação saiu do controle. Onde é que a gente vai parar? Eu sei que o nível está tão baixo que tem gente que não quer nem mais ouvir, mas olha a oportunidade que a gente tem de trazer novas ideias, de chacoalhar, de questionar. E eu tenho certeza que São Paulo não aguenta mais 4 anos de Ricardo Nunes. Muito foi falado sobre habitação, mas eu queria perguntar para você que está nos ouvindo, se você acha que aumentou ou diminuiu o número de pessoas na rua na gestão do Nunes. Para mim é óbvio que aumentou. 80 mil pessoas na rua, 400 mil pessoas que precisam de uma moradia digna. E eu queria trazer aqui uma proposta que é muito inovadora, porque o mundo está mudando e a gente também tem que estar atento a isso, que é o Prefia, que é a minha proposta. A prefeitura como fiadora. Vamos pegar esses imóveis que só na região central são 60 mil e estão abandonados. A prefeitura paga de 10% a 90% do aluguel de um imóvel que hoje está desocupado, entra como fiadora e a gente garante, com uma pequena ajuda, que quem está ascendendo, quem consegue separar um dinheirinho, está morando mais perto dos serviços. E só um comentário sobre essa instrumentalização da fé que a gente está vendo aqui. Eu sou cria de igreja, a igreja salvou minha vida, mas vocês nunca vão me ver entrando nessa competição da gente falar da nossa relação com Deus para ganhar um voto, porque isso é a última coisa que um cristão faria. Gente, tudo que o Ricardo Nunes diz aqui é para esconder aquilo que ele não fez. Ele fica vomitando número, mas você vive a cidade real. Não adianta. Aliás, a propaganda dele na televisão poderia ser uma série da Netflix, de tão ficcional que é. É ficção pura. Não vai convencer. Ele falou aqui de experiência. Outro dia, Nunes, você declarou que o Boulos não tem experiência, não geriria nem um carrinho de cachorro-quente. Eu fico imaginando um carrinho de cachorro-quente gerido por você. O cachorro-quente ia custar uns R$300, porque a salsicha ia ser superfaturada, como foram as obras emergenciais. Não é? A salsicha, não é? ia vir do compadre. A mostarda ia comprar do amigo. Não é? E isso seria, essa experiência eu quero longe de mim. Essa, afasta de mim esse cálice. A experiência que nós queremos é uma experiência de eu ter a Marta Suplicy como vice, que fez os céus, o bilhete único. A experiência de quem tem compromisso com o povo, de quem tem uma trajetória e uma história não ligada a esse tipo de acusação e de coisas escusas, mas de quem tem postura para governar São Paulo. Ô, Guilherme Boulos, mas antes deixa eu responder ali para o Pablo Henrique. Pablo Henrique, essa coisa de querer falar de religião é muito ruim. Sabe que fica feio para você? Você ir lá na Assembleia de Deus, falar com um grande líder e depois ficar postando que ele te apoia e você não te apoia, ficar mentindo, isso é ruim. Eu vou deixar para você uma mensagem importante, Salmo 133, que é o que você não conseguiu fazer no nosso ambiente. Diz o Salmo 133, ó quão bom é que os irmãos habitem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Você só veio para tumultuar, o Pablo Henrique. A gente está falando aqui da maior cidade da América Latina, de 12 milhões de pessoas. Nós estamos falando do futuro das pessoas.
né? Essa agressividade, essas questões. Aqui eu tenho a minha vida dentro da igreja, tem um grupo de oração na minha casa, chama Grupo de Oração Sagrada Família, mas não é isso que interessa aqui, não é isso. O que interessa é essas mentiras que você coloca, são os ataques, as agressões, é isso. Então, só para deixar claro aqui. E com relação aqui ao seu Guilherme Boulos, rapaz, não fica colocando as coisas de uma forma errada para as pessoas, sem prova, isso é feio. Vocês estão vendo aqui, está todo mundo aqui atacando, por quê? São Paulo é inegável, nós estamos batendo o recorde de investimento. Recorde, eu vou entregar 8.400 obras, 8.400 obras. O que tem de realidade é isso, é você que está aí no seu bairro, sabe que chegou a obra, se não chegou, está andando, ou vai estar chegando, porque a gente está cuidando da cidade. É isso que a gente tem de avanço na nossa cidade. Como, por exemplo, eu fui dias atrás com o Tarcísio, lá no Capão Redondo, naquela enchente, que não vai ter mais enchente, estou fazendo o piscinão. Nós vamos fazer a extensão ali da avenida e no Córrego dos Brancos, a extensão da Caldeira Filho. Tanto que o Tarcísio vai fazer de centro-bairro, vou fazer bairro-centro. E vai passar 2 viadutos onde eu estou fazendo piscinão. E vai chegar o metrô até o Jardim Ângela, nessa parceria com o governo do estado. Então acaba o alagamento, melhora a questão da mobilidade, com a extensão da Caldeira Filho até Moimirim. Vai melhorar porque vai estar o metrô até lá. Como eu fui também outro dia com o Tarcísio em Perus. Inclusive Morro Doce é Perus, você não sabe nem onde é que ficam as coisas aqui. Não é Pirituba não. Lá estou fazendo 4 piscinões, vai acabar com a enchente. É isso que a gente precisa fazer, cuidar da cidade. E tomar cuidado, porque aqui o que eles querem é o seguinte, ninguém tem experiência de nada, né? Ficam colocando situações. Fala aqui do rapaz que eu conheço, do Pedro, ele trabalhou para o governo há 20 anos, quer dizer que ele é compadre do Haddad, é compadre da Marta? O que é isso? Exatamente, o que eu fico assim, indignado, é das pessoas virem querer colocar coisa aqui que não sou verdadeiro. Tem verdadeira a minha história de vida, limpa, que eu vim da periferia com orgulho, do Parque Santo Antônio. Que um prefeito que veio da periferia governa a cidade hoje está batendo recorde de investimento. E é isso. E que a gente vai continuar avançando. E para isso eu peço que você vote no 15, para a cidade continuar nesse caminho seguro. E de novo, falar um versículo que está escrito ali. Eu sou o único aqui que não tem cola, mas está tudo bem. Ricardo, por que a Marta Suplicy, que é vice do Boulos, era sua secretária até o começo do ano? Não faz sentido nenhum, o eleitorado tem que saber disso. Sobre você e o seu marqueteiro fajuta, que perdeu a eleição com o Bolsonaro e vai perder a sua, e também como foi com o governador, que também apoia a sua campanha, Rodrigo Garcia. A arrogância de vocês vai levar vocês à ruína, tá? Já que você citou Salmos, eu vou colocar Salmos 69, onde está escrito assim, ó, o zelo pela sua casa me consumiu. Todas as vezes que você me vê indo para um confronto, eu nunca vou negar, porque o verdadeiro cristão ele vai para o confronto. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não poupou Pedro, não poupou os cambistas, que é a maioria dos cristãos aqui. Ele destruiu tudo que estava na porta do templo, que quando precisa, ele chamou algumas pessoas de raca, que significa raça de víboras. E quando a Tabata fala, não vamos falar de religião, ela está falando, eu não entendo desse assunto o suficiente para trazer ele. Interessante é que o governo de uma pessoa é definido pelo tanto de sabedoria e experiência que ela tem. Sou cristão e eu sei que você não leva essa vida que você está fazendo aí. A Tabata, no último debate, eu pedi perdão para ela, na hora que alguém perguntou sobre isso, ela não perdoa, um cristão sempre perdoa. Inclusive, tem que fazer no mesmo dia 490 vezes, que é 70 vezes 7. Que fique claro aqui, eu sei que você não vai responder, seu Aldo Rebelo comunista, Soninha, que é comunista, tudo no seu governo, você é só um santo. Se a gente não canonizar você até o final da eleição, eu sei o que a gente vai fazer com você. Nós iremos fazer algo poderoso. A gente vai ter que colocar você, ano que vem, através da Polícia Federal, naquilo que você está todos os dias na hora de deitar sabendo que vai acontecer por causa das merendas. Gente, só para deixar claro, não ficar nada no ar, não é? As denúncias que eu citei aqui, por exemplo, de 50 milhões em contratos para o compadre do Ricardo Nunes, é compadre de fato, é o padrinho da filha dele. Né? Essas denúncias foram publicadas pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Assim como outras denúncias, como o conjunto das obras emergenciais, 4 bilhões de reais sem licitação. É importante para ficar claro. Em segundo lugar, colocar o seguinte, ele citou aí obras, por exemplo, a extensão do metrô para o Jardim Ângela, não é? Eu fui buscar com o presidente Lula recursos do governo federal para contribuir para isso. Assim como lá na região do Capão, a urbanização do Morro do S e a canalização do Córrego dos Freitas, que o Ricardo Nunes não fez. Quem é do Capão sabe muito bem disso. Extensão do metrô da Linha Verde, que vai vir recursos do governo federal, Instituto Federal no Jardim Ângela e também em Cidade de Tiradentes. Várias obras. O que ele citou, inclusive, de recursos que ele teria
para os ônibus elétricos são do BNDES, que eu fui me reunir com o Eluígio Mercadante, presidente do BNDES e do Banco do Brasil. Só para que ninguém consiga ficar aqui dizendo que está fazendo caridade com o chapéu alheio. Tabata Amaral. Eu acho que é importante trazer, para quem não acompanhou isso, que Pablo Marçal, que está sempre partindo para baixaria, para ataque sujo, para desviar a atenção de todo o seu histórico, da sua condenação, dos crimes pelos quais é investigado, meses atrás ele teve a coragem de falar sobre o meu pai, que sim, eu perdi para o suicídio, eu perdi para as drogas, quando era adolescente ainda, porque achava que assim ia conseguir me desestabilizar. Essa é a imagem que tem das mulheres, né? Se é baixinha, se tem a voz mais mansa, que qualquer um vai conseguir comandar essa mulher. Mas olha só que surpresa, justamente a mulher no debate é a adulta da sala. Olha só que surpresa, justamente a mulher, que muitas vezes sofre tanto preconceito, está aqui falando de proposta e batendo de cara com cada um desses marmanjos que não conseguem responder minhas perguntas e que não conseguem endereçar perguntas a mim. Sabe por quê? E sabe por quê que eu não fico esbravejando sobre a minha fé? Porque eu não preciso. A relação que eu tenho com Deus, é com a minha comunidade, é com a minha igreja. E eu aprendi desde muito pequenininha, no coral, no TLC, na infância missionária, que o bom cristão demonstra seus valores pelos seus atos e não pelas suas palavras bonitas. Quanta gente aqui que já foi condenada, que já foi investigado. Onde é que está na Bíblia que cristão rouba, que cristão dá golpe, que cristão prejudica, tira dinheiro de coisa miúda e de coisa grande? Não preciso falar se eu estou aqui para trabalhar, para servir. Não foi, com Jesus a gente não aprendeu sobre falação. Tem gente que é bom de cartaz, de militância, tem gente que é bom de propaganda, tem gente que é bom de mentira. Não foi isso que eu aprendi. E eu realmente não acho que essa instrumentalização da fé, ela é boa, nem para nós cristãos, nem para o que está acontecendo. Mas se você quer saber quem de fato carrega valores cristãos, independente da religião que professa, que pratica, olha para os valores. Porque desonesto, para mim, não é cristão, e quem fala demais e mente e não traz ações concretas para retribuir também não é cristão. A coisa mais bonita que eu tenho para trazer da minha história é o tanto de projeto que eu aprovei. É o pé de meia, R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, que está transformando a vida de quase 3 milhões de jovens. É os absorventes que a gente lutou para colocar na escola, é a vacina para os professores no auge da pandemia, é o marco legal das startups, mudanças climáticas. Não vou falar aqui dos 20 projetos, mas cristão trabalha, não fica na falação não, muito menos com essas mentiras todas que a gente está vendo. Ok. Bom. Olha, pessoal, é muito importante que a gente tenha transparência, verdade, né? O que o Guilherme Boulos tem insistido em falar, e eu tenho muita tranquilidade de conversar com você, é de que o padrinho da minha filha, que presta serviço há 20 anos para a prefeitura, 20 anos, executa serviço para vários governos e prestou serviço para a prefeitura, mas não, ele fala de investigação, não existe absolutamente nada, nem disso de que o serviço não foi feito, de que foi nada. A única questão que ele traz, e você precisa saber disso, para não cair nessas armadilhas, é de que uma pessoa que eu conheço, tem várias pessoas que a gente conhece, agora existe todo um procedimento lá para fazer as contratações, existe a controladoria, o Ministério Público. Comigo nunca vai ter e nunca teve nenhum tipo de benefício para ninguém. Comigo, inclusive quando eu fui vereador, que eu presidi a CPI da sonegação tributária, que eu pedi o indiciamento de 99 diretores de instituição financeira, que eu fiz a condição coercitiva do maestro Dionécio na CPI do Teatro Municipal. Comigo não tem nenhum tipo de possibilidade de que aconteça qualquer coisa errada que não tenha punição. E para o Pablo Marçal, nem o cara condenado, vem falar de Polícia Federal. Teve pouco tempo aí a Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa dele, foi condenado, foi para a cadeia. Não vou nem considerar o que esse cara fala, né? É como foi dito aqui, quem é um cara para se dizer cristão que comete crime, que tira dinheiro das pessoas mais pobres? Não vou considerar. Agora eu te pediria, Guilherme, vamos levar o nível, né? Não dá para ficar colocando coisas para as pessoas aqui que não sejam realidade. A Tabata, ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate político agora nessa última fala dela. E eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência.
E o fato dela ficar esbravejando como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre. Negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Primeiro, eu lamento a fala preconceituosa do Pablo Marçal, insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver que um debate, com todos os desafios que tem em São Paulo, nos últimos 5 minutos rodou aqui entre os candidatos sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para moradia, para mobilidade, para saúde, para educação. Agora, para a gente estabelecer a verdade, e novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que eu estava usando mentiras. Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, não é? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Porque não tem condição um prefeito, não é, que ficou ausente 3 anos, gente, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu amigos e compadres, isso está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela Polícia Federal, isso é fato e você sabe. A questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito com transparência para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, e especialmente mulheres da periferia. Então eu tenho só um pedido para vocês para fazer. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada. Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é pra mim. A barra pra gente é muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar. Quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança. Então eu tenho só um pedido para vocês. Eu sei que a mulherada muitas vezes está com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente. Mas eu conto demais com vocês, homens e mulheres, homens também, que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola, com robótica, o dobro de inglês, basquete, dança. Uma prefeitura que vai cuidar da saúde e vai combater a corrupção nas filas. Uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para a gente ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas. E também uma prefeitura que vai trabalhar para você, mulher, não ser vítima de feminicídio, nem de assédio, nem de roubo de celular. Então, eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que podem contar comigo. Infelizmente, tem que vir aqui gastar do meu tempo. Queria falar das coisas, mas são alguns segundos. Das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha, eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção. Eu combato corrupção. É a minha história de vida. Nunca tive indiciamento, nunca tive uma condenação. Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Agora, se tem que investigar, se está investigando, óbvio. Tem que investigar. A Controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones?
É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Ele foi lá e liberou o Janones e normalizou a rachadinha, só que a Polícia Federal foi lá e abriu inquérito contra o Janones. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção, tolerância zero, 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 zero. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Nada contra as perguntas são livres, que a gente vive numa democracia. Só isso mesmo. Não, para a gente não deixar a acusação sem resposta, eu acho que todo mundo que acompanha e acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Ricardo Nunes, investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Não tem jeito. E nós sabemos o que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha, ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1, aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação ao Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Porque você votou nele para deputado federal, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. O Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação do meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso, e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de um inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação, nada. 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim, essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique, deixa eu te falar uma coisa, quem não está do meu lado é o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rep, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Porque ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha aqui que está dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso, está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, dizendo que ela só não andava por força de vontade. Então eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer o que de concreto você defende para as pessoas com deficiência. Concreto. O governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, eu nunca vou negar a oração para uma pessoa.
Uma proposta. E isso lembrando que no penúltimo debate, Nunes defendeu tirolesa para pessoa com deficiência. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. São mais de 800 mil pessoas. Minha primeira proposta é a estratégia SP Acessível. É a gente garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas. A segunda coisa é olhar para a inclusão dos pequenininhos. Estou cansada de encontrar mães, como encontrei no NAB da Brasilândia, me dizendo que teve uma vaga negada numa escola municipal. A gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para aquelas crianças com TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que precisarem, a gente também vai ter o acompanhante terapêutico. Nós temos o Capacitaí, que é um programa de inclusão produtiva para os adultos que são, por exemplo, cadeirantes, para que eles possam ter a formação e a experiência para acessar bons empregos. E termino falando do Rampa, que é a nossa rede de apoio à mãe paulistana atípica. A gente também precisa olhar para quem cuida e a gente sabe que as mães atípicas, as famílias atípicas estão muito abandonadas. O Rampa, que é a minha proposta, é apoio psicológico e aí a gente dá espaço para que essa mãe, para que esse pai possa se cuidar. Pergunta. Tá, então o que você já fez em relação a essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista? Explica para nós. Acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foram cerca de 500 mil reais. O que é o NAB? É uma instituição que está na Brasilândia e que faz um trabalho que a prefeitura hoje não faz, de acolher essas mães, de acolher essas crianças. Pablo Marçal não tem nenhuma experiência na política. Ah, vale só dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Quem votou no Pablo Marçal para deputado na última eleição acabou elegendo um deputado do PT. Sabe por quê? Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado inclusive de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar e você está novamente incorrendo no mesmo erro e corre o risco de ter os votos anulados. Acho que esse eleitor merece uma consideração. Se eleger é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo. Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada, absolutamente nada. Assim como o Boulos não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto e junto com o governo federal. Sabe o que acontece? É bonito demais falar que você tem 800 pessoas formando um plano de governo, tem não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. Olha, eu queria falar aqui a respeito de pessoas com deficiência, que para mim é um tema muito caro. A gente vai colocar agentes de vida escolar, auxiliares de vida escolar em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centros de referência dos autistas em todas as regiões da cidade. E eu tive a oportunidade, vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma conquista muito legal junto com o Joaquim. O Joaquim é um menino autista que gravou um vídeo colocando um bullying que ele sofreu em sala de aula e apresentando uma cartilha, sou diferente e daí, para que fosse para as escolas. Esse vídeo dele chegou para mim, chegou pela minha mãe inclusive. Eu procurei a família do Joaquim, conversei com a mãe dele, com a autora do livro, marquei uma reunião com o ministro Camilo Santana da Educação. Joaquim foi lá, a mãe foi, a autora do livro foi, e faz 2 meses a gente recebeu uma notícia extraordinária, que a pedido do Joaquim, essa cartilha a partir do ano que vem vai estar em todas as escolas do Brasil, para poder enfrentar bullying de crianças com deficiência, de crianças autistas em particular. Me orgulho muito de ter sido parte de uma conquista como essa. Como prefeito de São Paulo, vou olhar com muito carinho, com muita atenção para as pessoas com deficiência.